Brahman Sevam Mahodam Jasoda Cha Mahabhaga Papujasa Stanam Hari. Hey Brahman Gurudev, Sukadeva Goswami, hey Parikshit Maharaj, Gurudev Brahman, then please tell me, what Nanda Jasodas, their pious activities, and they call son Krishna. Então, Parikshit Maharaj perguntou a Shukadeva Goswami: ó Gurudeva, por favor me diga que tipo de atividades piedosas realizaram Nanda Maharaj e Jashoda para ter Krishna como filho. Nanda came Akuroda Brahman Srevam Mahodam Jasodacha Mahabhaga Papujasastana. Papu mane Krishna, his second, the breast of mother Jashoda. Então, Parikshit Maharaj, ao perguntar para Shukadeva Goswami, ele menciona que Krishna nasce do ventre de mãe Jashoda e mama do seio dela. Now Krishna is crying, so taking the breast of mother Jashoda. E Krishna também chora para poder mamar do seio da sua mãe Jashoda. Who is Bhagavan, Supreme Personality of Godhead? Now he is very hungry. Thank you, mom. Give me butter. Give me milk. Então ele, que é Bhagavan, a Suprema Personalidade de Deus, agora ele está com fome e pede para a mãe: ó mãe, me dê manteiga, me dê leite. So Parikshit Maharaj asked, hey, Brahman is Sukadeva Goswami path. You know, past and future, present, everything. That is called Trikaluka. Trikaluka. So tell to me what kinds of their past activities Nanda just does. They got Krishna as his son, as their son. Então Parikshit Maharaj pergunta assim a Shukadeva Goswami Pad, seu mestre espiritual, porque Shukadeva Goswami ele conhece, ele é Trikalagya, ele conhece passado, presente e futuro. Então ele pergunta a Shukadeva Goswami que tipo de atividades piedosas realizaram Nanda Maharaj e Jashoda Devi para Krishna nascer para eles. And that time Shukadeva Goswami Pada told one story of Drona and Dhara. E para responder a pergunta, Shukadeva Goswami Pada conta a história de Drona e Dhara. Drona and Dhara, they are also Jivata, two wife and husband. Many years they performed hard austerities to Brahmaji. Então, Drona e Dhara, esse casal, eles são Jivatatas, são seres vivos que por muitos anos praticaram rigorosas austeridades para satisfazer Brahmaji. Not only Brazilian Brahma. Não a Brahma brasileira. Four-headed Brahma, who is the creator of the universe. Mas sim o Senhor Brahma de 4 cabeças, que é o criador de tudo neste universo. There, Brahmaji appeared and asked, "Hey Drona, Dhara, what do you want?" Então Brahmaji apareceu para eles e perguntou: ó Drona e Dhara, o que vocês querem? They did not ask son. Drona, Dhara, they did not ask, give me son. They asked, give blessing to us, and so Vatsala Bhav manifested. Lotus feet of Lord. Mas Drona e Dhara não pediram a Brahma para ter um filho. Eles pediram para Brahma que lhes desse a bênção deles terem Vatsalya Bhava, deles terem sentimento de pai e mãe pelo Senhor Supremo. Remember, Krishna Sudapa, they asked to Vishnu, what benediction they asked? Give me one son as like you. Drona and Dhara, they asked to Brahma, give me us blessing, what? Vatsala Bhava towards Krishna. Vocês se lembram que Krishna e Sutapa, quando Vishnu apareceu para eles pediram a bênção de terem Bhagavan, Vishnu como seu filho, um filho como Vishnu. Ao passo que Drona e Dhara, eles não pediram isso, eles pediram para ter o sentimento de pai e mãe por Vishnu. Then Brahmaji told, okay, I am giving this, I grant it. And your Vatsala Bhava towards Krishna must be manifested. E Brahmaji deu a bênção, falou que assim seja,
que Vatsalya Bhava, esse sentimento de pai e mãe, se manifesta em seu coração. But without giving birth the baby, how possible Vatsalya Bhava? And parental mood will come. Mas sem dar à luz o bebê, como é possível que vai se manifestar no coração esse sentimento de pai e mãe? If you not give birth the baby, how possible your parental Vatsalya Bhava will come? Se você não der à luz a um bebezinho, como é possível que vai brotar no seu coração esse sentimento de pai ou mãe? Is it true? Try to Não é understand. verdade? And barren lady, she does not know the meaning of Vatsalya Bhava. Because she has no son, no child. How possible she will realize what kinds of mamata and position with her baby? She doesn't know. Uma moça estéril, ela não sabe o significado de Vatsalya Bhava. Porque como é possível que ela vá saber, como é possível que ela vai ter mamata, ou esse sentimento de posse por um filho, se ela não pode ter um filho? When mother she gives birth to the baby, then spontaneous coming and mamata towards her baby. Quando a mãe dá à luz um bebezinho, é espontâneo o sentimento de maternidade que ela tem pelo bebezinho. Therefore, when you can see the what to a human being, when the cow she gives birth to the baby, what kind of so much love and affection. If you go in front of the baby, then she will become very in. She will always say, go. And she also cleaning babies and with her hand. You see? Então, para não falar dos seres humanos, até a mãe vaca, né, quando ela dá luz ao bezerrinho, ela tem o sentimento dela de mãe, aparece automaticamente. Inclusive, se alguém se aproxima do bezerrinho, ela fica com muita raiva e ela pode dar um coice na pessoa e falar assim, sai daqui, sai daqui. E ela é muito assim carinhosa, ela limpa o bebezinho todo, lambendo o corpinho do bezerro. And this symptom also there. When cow she gives birth the baby, automatically is what? Milk dropping from her udders. E qual é o sintoma do sentimento de mãe? Quando a vaca dá à luz o bezerrinho, automaticamente começa a sair leite dos seus úberes. Before giving the baby, no milk no coming from the breast. It's true. Antes de nascer o bezerrinho, não sai leite do úbere da vaca. Therefore, try to understand this. Jiva Goswami was everything explained in Priti Sandhara. What is the Vatsalya Bhava? Procure compreender como o Srila Jiva Goswami faz no Priti Sandhara, ele explica tudo sobre Vatsalya Bhava. Try to understand material thing, then understand slowly, and consequently. Procurem compreender as questões materiais e assim aos poucos você vai começar a entender também os assuntos transcendentais. But in this material world, that Vatsalya is material Vatsalya. And the cause of also distress, cause of bondage, everything. Mas nesse mundo material também existe Vatsalya Bhava, esse sentimento de pai e mãe, só que é material e é a causa de aflição, de sofrimento e cativeiro. So now coming in this way, by the blessing of Brahmaji, Drona and Dhara, they also got a son, that when Krishna himself coming. Actually what the Tattva Siddhanta is there, Nanda Jasoda, they are the eternal parents of mother and father of Krishna. Dessa maneira, pela bênção do Senhor Brahma, Drona e Dhara deram à luz a um filho, o próprio Krishna. Na verdade, segundo o Tattva Siddhanta, Drona and Krishna is the eternal parents of Krishna. Então, segundo o Tattva Siddhanta, Nanda e Yashoda são os pais eternos de Krishna. When Krishna manifests his Leela, Drona coming, Nanda Jasoda coming, then automatically Drona they enter in the body of Nanda Jasoda. Então, quando Krishna manifesta sua lila, seus passatempos, e que Nanda e Yashoda aparecem, automaticamente
Drona e Dhara entram no corpo de Nanda e Jashoda. And in this way, Drona and Dhara, they also realize this Vatsalya Bhava. Dessa maneira, Drona e Dhara também saboreiam esse Vatsalya Bhava, esse sentimento de pai e mãe. So in Gopi Gita also comes, Vikhana Sartito Vishaguptaye Sakhe Udiyavan Shattatankule. Vikhana means Brahma. By the mercy of Brahma, Hey Govinda, you appear in this material world. Então, Maharaj está citando esse verso da Gopi Gita que diz que pela bênção de Brahma, ó Govinda, você aparece neste mundo material. So now coming this way, actual Nanda and Jashoda, they are the eternal and parents of Krishna. And Krishna is the eternal son of Nanda and Jashoda. Dessa maneira, na verdade, Nanda e Yashoda são os pais eternos de Krishna, e Krishna é o filho eterno de Nanda e Yashoda. But Parikshit Maharaj also asked this comment. Nanda kim akrut brahman sevan mahoda Jashodacho mahabhaga papuja sastanam. Okay? Harati dukkham iti hari. One who destroys all kinds of distress, unhappiness. And now, Hari is taking the breast from Mother Jashoda. Mas Parikshit Maharaj faz essa pergunta para Shukadeva Goswami, e ao fazer a pergunta, ele afirma que aquele que destrói todo tipo de aflição, sofrimento, agora ele nasce do ventre de mãe Jashoda e está mamando do seu seio. So in this way, Nanda Maharaj told Uddhav, how possible? My son is Bhagavan. I don't believe my son is Bhagavan. My son is completely innocent. Por isso, Nanda Maharaj, conversando com o Uddhava, ele fala assim: Uddhava, como é possível que meu filho seja Bhagavan? Porque como é possível que ele seja Bhagavan se ele é apenas um menino inocente? Because this is Vatsalya Bhava. When coming, that time always think my son is completely innocent. Porque quando se manifesta Vatsalya Bhava, esse sentimento de pai e mãe, então o sentimento de paternidade é automático, se manifesta no coração. If your son become president of Brazil or anything, but you don't think my son is very intelligent, you think my son completely innocent. Mesmo que seu filho se torne presidente da nação, você não vai ficar pensando, meu filho é muito inteligente. Guru never thinks my disciple is very big, acharya, never thinks. Guru always thinks my disciple is completely innocent. O Guru nunca pensa, o meu discípulo é um grande acharya ou coisa assim. Ele pensa que o discípulo é inocente. Estou perdendo aqui. You read Param Guru Maharaj life history. Bhakti-Pradhan Keshav Goswami Maharaj, Vinod Bihari Brahmacharya. He was learned and scholar. All Tattva, he is Vedantic. He gave the Vedanta, what is it called? Vedanta teaching he is giving. You know see? But Bhakti-Siddhanta Prabhupada always call him, you are Bukar Jahaz, the sheep of food. Sheep of money, complete what? What is called? Innocent, this word. He used this word, Bukar Jahaz, money, you are full. This is called the Vatsalya Bhava coming. That time, Guru never thinking my disciple very intelligent. You understand me? I couldn't understand what you mean by he called him Bhakti Siddhanta Sasila Prabhupada, he always called Vinod Bihari Brahmachari, you are fool. What foolish? Foolish. Yeah. Just foolish. So just foolish. Just Just usually this is a Bengali word, you can read there, Bokar Jahaj. Boka means full, Jahaj means ship, the ship of fool. Então, mas para ilustrar esse assunto, ele cita sobre a história da vida de Srila Bhakti-Pradhan Keshav Goswami Maharaj, que antes, quando o Brahmachari chamava-se Vinod Bihari Brahmachari. Ele era muito erudito, ele conhecia
ele era muito culto, ele conhecia a filosofia Vedanta profundamente. Ele é totalmente dotado de Bhakti, mas o seu Gurudeva, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, dizia: você é o chefe dos tolos, querendo dizer que ele tem afeição, esse Vatsalya, essa afeição pelo discípulo, como se ele fosse muito inocente, um filho muito inocente. This is called Sisya Vatsalya. Sisya Vatsalya, so much parental mood towards his disciples. So, Prabhupada, this uses, you read what I am speaking, you can read Param Guru Maharaj's biography, what Gurudeva written in this book. Então, existe essa expressão Shishya Vatsalya, que é o sentimento que o Guru tem pelo discípulo como se fosse seu filho. Ele tem esse sentimento por todos os discípulos, e vocês podem ler, é isso que o Maharaj está falando, nessa biografia muito linda de Param Gurudeva. Finish? You understand or not? Maybe not complete. You read what I am speaking, you can read the Param Guru Maharaj's life history and the Bhaktivinoda Prabhupada history. Maybe it's not expressing clearly, I think. Hoje eu não estou conseguindo expressar, acho que o tico e teco não estão funcionando muito bem. You read what I am speaking, you can read Param Guru Maharaj's life history, where Bhaktivinoda Prabhupada told to Vinod Bihari Brahmachari, you are Bokar Jahaj, the sheep of food. Então, o Maharaj está aconselhando que a gente leia na biografia de Param Gurudeva, Srila Bhakti Pragana Kesha Goswami Maharaj, como Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, seu mestre espiritual, se dirigia a ele, com essa expressão em Bengali, que dizia, que tem essa Shishya Vatsalya, esse sentimento por ele como se ele fosse um filho, e dizia, você é o chefe dos tolos. If Guru glorifies his disciple, that means he cheated. Guru never glorifies his disciple. Se o Guru glorifica o discípulo, quer dizer que ele está enganando o discípulo. If Guru glorifies, then disciple will become very poor. Gurudev told me you will know about Tattva Siddhanta. Then Maya will be. Se Guru glorificar o discípulo, aí o discípulo vai pensar assim, Gurudeva me glorificou porque eu tenho conhecimento de toda a filosofia, todo Tattva Siddhanta, e por isso o discípulo vai ficar orgulhoso, vai cair. Bhaktivinoda Swami Maharaj told, I brought the monkeys. Red monkeys. Red monkey. Yeah, because they get red under the sun. That's what they call it. This is your Sisya Vatsalya. You cannot say, but he Vatsalya towards her, towards his this. We cannot say. If you say, then aparad will come, offenses. Como Srila Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada falava dos discípulos, e falava assim, eu trouxe para a Índia os meus macacos vermelhos, os discípulos ocidentais. Mas assim, Maharaj está explicando que se alguém, ele pode falar assim sobre o seu discípulo, por esse sentimento que ele tem pelo discípulo, mas outras pessoas que falam a mesma coisa vão estar cometendo ofensa. Those are very intelligent, professor, scientist, but he told that my God, monkey. Because this is Vatsalya. Os discípulos queriam ser muito inteligentes, muito eruditos, mas ele, pelo seu sentimento de pai, né, pelos discípulos, ele os chamava de macacos vermelhos. Because I am saying, because this Vatsalya Bhav, this is there. So Nanda Maharaj is so much of the Vatsalya Bhav, impressions. That was Krishna. So thinking Krishna is my son. Então, da mesma forma, Nanda Maharaj tem esse Vatsalya Bhava muito profundo, essa impressão de que ele pensa assim, Krishna é meu filho. If you understand Vatsalya Bhava, then understand Madhurya Bhava. Otherwise not. Então, se vocês entenderem Vatsalya Bhava, o sentimento de pai ou mãe por Krishna, aí só vocês vão poder compreender What kinds Madhurya of Vatsalya Bhava. Bhava towards Krishna, Nanda and Yashoda? Que tipo de Vatsalya Bhava, de sentimento de mãe e pai, Nanda e Yashoda tem por Krishna? Krishna is Bhagavan. Now he is stealing butter, and Mother Yashoda also are chasing behind him. Krishna é Bhagavan, mas agora que ele é filho de Nanda e Yashoda, ele rouba manteiga e mãe Yashoda corre atrás dele. And Krishna is shedding tears also. And he is afraid from Mother Yashoda. E Krishna chora com medo de mãe Yashoda. Krishna is called Supreme Personality of God, is Swami Bhagavan.
his incarnation Narayan, Nishingadev appeared, then Brahma, Shiva, all they also are afraid. And now same source of incarnation Sarvavatari Krishna, afraid from Mother Yashoda. Krishna é a própria suprema personalidade de Deus, Bhagavan. Ele é tão poderoso que suas encarnações como Narayana e Nishina têm medo dele. Ele que é a fonte, ele é Sarva Avatar, ele é a fonte de todos os avatares. Mas agora ele está chorando como um bebezinho com medo de sua mãe Yashoda. After killing Hiranyakasipu, then Nishingadev seated, and his eyes as like this, and looking, then Brahma, Shiva, they are afraid. Depois de matar Hiranyakashipu, Nishingadeva, com os olhos avermelhados, se sentou, ainda com raiva, e todos ali à volta dele ficaram com medo. Then Nishingadeva, hey Brahma! Then Brahmaji's cloth completely contaminated. Ah, sim. Quando Nishinga deu aquele grito, o corpo dele ficou contaminado com urina de tanto medo. Oi? A Brahma ficou com tanto medo que ele fez xixi. Then Brahmaji cannot do this. Brahmaji, Nishingadeva, hey Brahma, why did you give this type of benefit to the demon? Then Brahmaji told, I will not do this. Nishingadeva brigou com Brahmaji e falou assim: ei, por que você deu esse tipo de bênção para o demônio? E aí Brahma ficou assim, não conseguiu nem responder de tanto medo. And Shivji, he ran away. Shivji did not come in front of him. E Shivaji, então, ele saiu correndo, nem quis conversar com Nishingadeva depois disso. All demigod, they afraid. Maybe also what? Então todos os semideuses que estavam por ali ficaram com medo de levarem uma bronca de Nishingadeva. And now Krishna, with the incarnation, the source of all incarnation, saying Bhagavan Krishna, Krishna is the Bhagavan. Now Krishna, you are afraid from Mother Yashoda. Então, agora Krishna, que é a fonte de todas as encarnações, esse mesmo Krishna tem medo de mãe Yashoda. Jad Viveti Bhayam, even Bhayam is Jamraj. Everybody afraid from Jamraj. Jamraj, understand? The presiding deity of death, Mrityudishta. Jamraj also afraid from Krishna. And now Krishna is afraid from Mother Yashoda. Então, o próprio Jamaraj, que é a deidade que preside sobre a morte, todo mundo tem medo dele, ele também tem medo de Krishna, mas agora esse Krishna de quem todo mundo tem medo está com medo de sua mãe Yashoda. The Dhamma Lila, how Krishna is afraid from fear of Mother Yashoda. Damodara Lila. Como Krishna tem medo de mãe Yashoda. Okay. Namami Saram Sachidanarupam Rasagundalam Gokule Jasoda Bhiyolo Khaladhavanam Paramrishtamatan Namami Saram Sachidanarupam
Krishna committed offense, two offenses in Purana. Krishna cometeu duas ofensas. First he broke the butter pot. Yeah. A primeira ofensa foi que ele quebrou o pote de manteiga. Second, he wasted the butter, feeding the Monkeys. monkeys. Yeah, not Western. Feeding the monkeys and crow. E a segunda ofensa é que ele desperdiçou a manteiga alimentando os macacos e os corvos, mas não os ocidentais. So for this reason, Mother Yashoda taking the stick and tried to chastise. Por esse motivo, Mãe Yashoda pegou a vara e perseguiu Krishna para castigá-lo. And Krishna jumped from the wall and running in the high road. Então Krishna pulou do pátio da casa dele e saiu correndo pela estrada. Mother Yashoda is also chasing behind. E Mãe Yashoda continuou perseguindo Krishna, correndo atrás de Krishna. Saying, Yashoda Vyolu Khalabdhamanam Paramrishtamattam Tatadruttagopa. Mother Yashoda runs faster than Krishna. And then Mother Yashoda caught Krishna's back. Então Mãe Yashoda corre mais rápido que Krishna e o agarra pelas costas. And Kaljavan, he could not catch to Krishna. But Mother Yashoda just running and caught Krishna. Gopal. Kalayava não conseguiu agarrar Krishna, mas Mãe Yashoda corre atrás dele e o agarra facilmente pelas costas. Many yogis, according to the yoga, they try to meditate Krishna, but Krishna not manifested in their trance. Muitos yogis tentam meditar em Krishna, mas Krishna não aparece para eles no seu transe. Prabhu Goswami Pad also explained this way. Brahma's heart is neat and clean. Sometimes Krishna manifests his lotus feet in his Hridakama, the lotus heart, sometimes not. Rupa Goswami explica sobre Brahma que o coração dele é bem limpo, mas às vezes os pés de lótus de Krishna aparecem no coração dele e às vezes não aparecem. This is true. Prabhu Goswami Pad explained this. Não é verdade? Isso é o que explica Srila Rupa Goswami Pad. Krishna Deva Bhavantam Vande Krishna Deva Bhavantam Brahma's heart neat and clean. In its trance, Krishna sometimes manifests in his lotus feet, sometimes not. Então, Rupa Goswami Pad explica que Brahmaji, com o seu coração tão limpo, quando ele está em transe, às vezes Krishna se manifesta no coração dele, mas às vezes não se manifesta. Sometimes he. Our heart is not neat and clean. Many of us come to last, and how possible Krishna will manifest? O nosso coração não é limpo, se manifestam luxúria, raiva, inveja e assim por diante. Então, como é possível que Krishna vai se manifestar no nosso coração? But Brahma's heart is not neat and clean. Mas o coração de Brahma é limpo. But in his neat and clean heart, Krishna sometimes manifested his lotus feet, sometimes not.
Mas nesse coração de Brahma que é tão limpo, às vezes Krishna se manifesta e às vezes ele não se manifesta. And now Mother Yashoda, she's chasing behind Krishna and caught him. E agora a mãe de Yashoda corre atrás de Krishna e consegue agarrá-lo. Their mother said, I beat him. Then Krishna, Mom, don't beat him. E mãe de Yashoda fala assim, vou lhe dar uma surra. E Krishna fala assim, não mãe, não faça isso. And shedding tears. E ele chora quando a mãe fala assim com Who is ele. Bhagavan? Now he is shedding tears. In his incarnation of Narayana, what is called Nrsimha, and all demigods afraid from Nrsimhadev. And now, same source of incarnation, and Sarvavatari, Krishna, now is afraid from Mother Yashoda. Então, ele que é Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, agora está chorando. Mas ele quando aparece como Nrsimhadev, todos os semideuses e semideusas têm medo dele. E ele, que é a fonte de todos os avataras, agora, como filho de mãe Yashoda, chora com medo dela. So what kinds of Vatsalya bhav in the heart of Mother Yashoda? We cannot imagine. Por isso a gente não consegue nem imaginar os tipos de Vatsalya Bhava, de sentimento de mãe que mãe But Yashoda tem por Krishna. complete control with the love and affection of Mother Yashoda. Mãe Yashoda, ela, com seu amor e afeição, ela controla Krishna completamente. Then also go, if you want to listen more higher, go to Madhurya Bhav, what is called, conjugal mode, Gopi's mode also, 1,000 times higher than Vatsalya Bhav. E se vocês quiserem ouvir um kata mais elevado, então vão para Madhurya Bhava, o sentimento, o amor conjugal, porque o amor conjugal é milhares de vezes superior ao sentimento de pai e mãe. Vatsalya Bhava. Gopis, they control to Krishna with their highest mood, that is called Paramal mode. As gopis controlam Krishna com seu humor, que é o mais elevado, o humor de amante. Krishna is running behind Mother Yashoda. She is running. But Krishna, what is doing? In Madhurya Ras, then Krishna is running behind the gopis. Opposite. Em Vatsalya Bhava, a mãe de Krishna, Yashoda, está correndo atrás de Krishna. Mas no amor conjugal, Krishna está correndo atrás das gopis. Gopis, they kicked out Gopal, Krishna, from their kunja. Madhava, Madhava, Jai. Hey Madhava, get out from our kunja. As gopis expulsam Krishna do seu kunja, do seu bosque. Eles falam assim, oh Madhava, sai daqui agora. Asitana Sakhai, we have no relationship with you. Get out. Nós não queremos saber de vocês, não queremos nos relacionar com você. Saia daqui agora, Krishna. And Krishna holding his ears. And Sita laughing. E Krishna, ele aperta assim as orelhas e fica sentando e levantando. These kinds of, what kinds of the Madhurya Ras? Madhurya means conjugal mood, paramal mood are in their heart. If I tell you, you may not understand, or if I tell you, only your mundane conception will come. Então esses tipos de amor conjugal super elevados que estão no coração das gopis, se Maharaj nos falar a respeito, talvez a gente não entenda, ou se a gente entender, a gente vai entender de uma forma mundana. Jayadeva Goswami just written in this Smaragala Khandana, Mama Sirasi Mandana. When Srimati Radhika did Ma, Krishna offered his food, pick up feathers, notice with Srimati Radhika. But Srimati Radhika did not give up her man. Then Krishna is saying, Hey Krishna, hey Srimati Radhika, just press your lotus feet on my head. Então, como Jayadeva Goswami nessa canção, ele conta como quando Srimati Radhika fez Man, quando ela ficou com ciúme raivoso de Krishna, Krishna vai tentar apaziguar esse sentimento de Srimati Radhika. Ele ofereceu sua flauta e sua pena de pavão aos pés grossos de Srimati Radhika. Mas mesmo assim, Srimati Radhika não deixou de lado seu ciúme raivoso. But don't you think Radha Krishna, this Leela is mundane and as like girlfriend or boyfriend? No, offense of Radha. Mas não pensem que o relacionamento amoroso entre Radha e Krishna são
é mundano como de um namorado, uma namorada nesse mundo material, porque se vocês pensarem assim, vocês vão cometer ofensa. So for this regard, I am the Radha Krishna ei lila oti gurutar dasya vatsale nahi esava gocha sabek sakhi gane tatha adhikar sakhi lila kare tatha sakhi lila saday. Parayananda he told to Mahaprabhu. Radha Krishna's lila, very confident. Então, Rai Ramananda, nesse verso, diz a Mahaprabhu que a lila de Radha Krishna, os passatempos de Radha Krishna são muito confidenciais. Only those who are the high class, exalted, elevated, Gopi Bhav, they may understand, otherwise not. Apenas aqueles que são elevadíssimos e têm o sentimento de Gopi Bhava, o sentimento das Gopis, só eles podem compreender. Bhakti Siddhanta Prabhupada or Bhaktivinoda Thakur one committed. Yeah, how long? How much you understand Krishna Lila? Vatsala Bhava. Understand, but you cannot understand Madhurya Bhava. Because if you try to understand Madhurya Bhava, then your mundane conception. Srila Bhaktivedanta Prabhupada e Srila Bhaktivinoda Thakur dizem até onde você pode compreender esse sentimento. Eles dizem que você pode compreender até Vatsalya Bhava, o sentimento de pai e mãe. Mas se você tentar compreender Madhurya Bhava, o sentimento de amor conjugal, você vai impor seus conceitos mundanos e vai cometer ofensa. Yeah. Because people, they are very eager to listen the Gopi Katha, Gopi Bhava. Actually, they cannot understand. When they listen, then the mundane conception. Porque as pessoas ficam ansiosas para ouvir sobre Gopi Katha, Gopi Bhava, mas quando elas fazem isso, elas acabam colocando sobre isso que elas ouvem os seus conceitos mundanos e assim elas cometem ofensa. Because if you not free from lust and anger, anarthas, you may not understand Gopi Katha. Impossible. Porque se você não estiver livre desses anatas, a luxúria, a raiva e assim por diante, você não vai poder compreender Gopi Bhava, o sentimento supremo, do amor supremo das So very gopis. clearly explained. When you completely free from anartha, unwanted, then you will qualify something to understand. And Gopi's Katha, otherwise not. Então compreendam isso, que só quando vocês estiverem completamente livres dos anatas, das coisas indesejáveis no coração, é que vocês vão poder compreender e ouvir Gopi Katha. Senão, não será possível. You read what I am speaking, you may understand or not, maybe your doubts will come. But Bhaktivedanta Prabhupada or Bhaktivinoda Thakur one come to explain this. What is our qualification? How long we understand Krishna Katha? Vatsala Katha can understand. We cannot understand Gopi's conjugal mood. If you by force to try to understand, then your material conception will come. Então, o Maharaj diz que o que ele está falando pode gerar dúvidas nas nossas mentes, mas ele está nos lembrando que quem fala para nós é Srila Bhaktivedanta Prabhupada e Srila Bhaktivinoda Thakur, explicando que nós só podemos compreender até Vatsalya Bhava, o sentimento de pai ou mãe. Se a gente tentar entender a força, Gopi Bhava, o amor conjugal, nós vamos cometer ofensas. Sometimes you are speaking just for your greed. If you are fortunate, then greed will come. Then you can also develop your very sadhana, free from anartha, then you qualify to understand the Gopi's Katha. Otherwise not. For this regard, greed, something you are speaking. Então, às vezes, o Maharaj vai falar sobre esse assunto para a gente, para nos estimular a desenvolver cobiça transcendental. Porque se a gente desenvolver essa cobiça, If your a gente vai desenvolver o transcendental nosso... then automatically you give up the material greed. Porque se essa cobiça transcendental surgir, a gente automaticamente vai abandonar a cobiça mundana. At a time, you cannot test two things. Não Material dá, things test or transcendental things is impossible. não dá para saborear duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, saborear coisas espirituais e coisas materiais ao mesmo tempo. Like for this English word, the one sword you cannot, a two sword you cannot put the one case. Então, o Maharaj está dizendo que você não consegue colocar duas espadas na mesma bainha.
And only one sword you can put the one case. But two sword at a time you cannot put the one case. Então, só uma espada cabe na bainha. Se você tentar colocar duas, você não vai conseguir. Therefore, in the same way, all these examples, Bhaktivinoda Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur explained. Então, esses exemplos são todos dados por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. So when you perform the material desire, then the spiritual desire, that is your conjugal mode desires will come. Então, quando você se livrar dos desejos materiais, aí os desejos espirituais vão brotar no seu coração por Madhurya Bhava. You understand? So try to understand this. Por isso, procurem compreender essa filosofia. Tem que tocar o sino. Bolo Vrindavan Bihari Lal And you are young. Tá aí do lado dele, deixa eu usar.